Amém. Pessoal, vocês estão vendo o novo integrante do grupo do pedal. Vocês dão uma risada? Eu tenho que ser muito corajoso para falar o que eu vou falar agora. Me deixou para trás ontem. Donizete, sorte sua que você não foi. O Liminha foi, queridos. Ontem nós fizemos 20 quilômetros. Deixou eu para trás, verdade, queridos. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, ainda temos uns minutos. Nós entendemos que, desde o começo, e eu falo o começo da história, Deus sempre teve os seus planos, Deus sempre teve o seu jeito de fazer, e desde o começo, nesse plano, nesse projeto que Ele tem, Ele nunca cometeu erro, amém? Tudo que você viu aqui hoje, eu quero trazer uma palavra para você, principalmente os pais, amém? E se você ainda não é um pai ou uma mãe, pegue também, porque quando você for, você vai precisar desses ensinamentos, ok? Tem um texto muito conhecido, e o nosso tema hoje, dessa reflexão, começa em casa, ok? Começa em casa. Um texto muito conhecido, esse texto eu não pedi o pessoal da mídia, está só aqui. Provérbios capítulo 22, versículo 6, a parte A, diz assim: ensina a criança, só essa primeira parte, ensina a criança onde? Deixa eu só fazer uma observação. Eu já cometi um erro com esse texto, quando eu falava, ensina a criança o caminho. Quem aqui falou o caminho? Não é o caminho. Ensina a criança no caminho. E eu queria que você entendesse isso, porque tem uma diferença enorme. Porque se eu estou me ensinando a alguém o caminho, eu vou dizer o quê? Você vira aqui, vai à direita até o semáforo, chegar lá você vira à esquerda, eu estou ensinando o quê? O caminho. Mas ensinar a criança no caminho significa o quê? Que eu vou junto. E parece que esse texto aqui, ele não tem muita importância. Tem gente que olha para esse texto e não dá muita importância. E aí eu queria que você entendesse uma coisa, queridos. A criança, ela aprende mais naquilo que ela vê do que aquilo que ela ouve. E se nós entendemos isso, aí nós, pais, e aqueles que não são e ainda vão ser, precisam entender isso. Se nós entendemos isso, nós precisamos levar a sério, entendendo que isso é muito, muito sério. Esses dias eu vi um rapaz fazendo um stand-up lá, e eu vi um trecho que me chamou muita atenção. Porque ele contou a história que um dia ele chegou em casa, e ele tinha mentido para a mãe dele, com relação à nota da prova dele. Aí a mãe dele desceu aquele sermão, deu aquele sermão nele, que não pode mentir, que não pode mentir, que não pode mentir, e etc, etc. Tá bom, mãe? Só que quando ele estava finalizando o sermão, tocou a campainha. Aí ele foi lá para atender a porta, e a mãe dele falou assim: olha, se for me procurando, diga que eu não estou. Aí ele foi, abriu a porta. A pessoa falou: eu queria falar com a sua mãe. Ô mãe, fulano está aqui te chamando. A mãe veio furiosa, atendeu e depois voltou. Mas eu não falei para você que não era para dizer que eu estava, mãe. A senhora tinha acabado de me dizer que se eu mentisse, você ia me bater. Não foi? A regra só vale para mim? E ele contou essa história quando ele era pequeno. Então vejam só. Muitas vezes os nossos filhos, eles vão aprender não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que eles veem. E isso é muito sério, por isso que a Bíblia está dizendo, ensina a criança no caminho.
Agora vamos comigo lá para Deuteronômio, capítulo 6. Esse eu pedi para o pessoal da mídia. É um texto relativamente conhecido. E se por um acaso, pai, mãe, se por um acaso você não conhece esse texto, eu vou te convidar a você fazer algo que nós fizemos quando a Sofia era pequena. Nós pregamos ele na porta da geladeira, porta de guarda-roupa. Por quê? Olhando para esse texto. Versículo 1, por enquanto. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão. Aqui quem está falando é Moisés. Moisés está dizendo assim para o povo, eu vou me passar por Moisés aqui, tudo bem? Moisés está dizendo assim, Deus mandou eu falar para vocês. E o que Deus mandou? Estes são os mandamentos, os decretos, os estatutos que Deus me encarregou de falar para vocês. Queridos, eu queria que você saísse daqui hoje com uma convicção. Eu fui avisado. Amém? Porque se você sair daqui hoje com esta verdade que um dia você foi alertado, avisado, recomendado, que o pastor até insistiu com você, você nunca vai dizer que não, porque hoje eu vou fazer isso. Olha o versículo 2. Vocês, seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem, se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Irmãos, só esse versículo aqui já daria para eu ficar o resto da noite. Eu queria que você entendesse isso. Olha a recomendação. Você, filhos e netos. Significa o quê, queridos? Que isso tem que se passar de quê? De pai para filho. Geração para geração. Agora vejam só, se você passar para o seu filho, e você ensinar isso aqui bem ensinado, o seu filho vai passar para quem? Para o filho dele, que vai ser o quê, seu? Seu neto. E se o seu neto receber essa recomendação e passar para frente, passando para os filhos dos filhos, você vai ter o quê? Os seus bisnetos. E sucessivamente. Agora, isso é tão importante. Seus filhos, netos, está dizendo que eles vão temer ao Senhor. Meu irmão, não existe coisa melhor no mundo do que você ver um filho temente a Deus. Não adianta você dar a melhor faculdade para o seu filho, se você não colocar no coração dele o temor a Deus. Não estou dizendo que você não vai dar a faculdade para o seu filho, tá, queridos? Pelo contrário, faça isso. Mas antes da faculdade, que o temor do Senhor esteja no coração dele. Sabe por quê? Porque se ele chegar lá na faculdade, temendo a Deus, ele vai sobressair a todas as investidas do inimigo, a todas as tentações. Amém? Então a recomendação é para que você, seus filhos e netos, temam ao Senhor. Queridos, o que falta em nossas vidas, aí eu estou falando como humanidade, é o temor ao Senhor. O que falta no ser humano é o temor ao Senhor, mas o temor ao Senhor não podemos esperar que venha somente da igreja, somente do ministério infantil, somente dos professores, não. O temor do Senhor vem, sabe de onde? É isso mesmo, de casa. E eu queria que você entendesse algo. O que eu fiz aqui hoje não foi por brincadeira, não. Foi para simbolizar o que você tem que fazer com o seu filho. Foi para simbolizar o que nós temos que fazer com os nossos filhos. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, a Sofia fica brava comigo depois, mas eu não posso deixar de contar. Quantas vezes, quando ela era pequenininha, eu sentava com ela para contar algumas histórias. E tem uma de um livro lá que eu acho muito legal. Qualquer dia eu vou contar ela de novo, só que não dá para fazer o que eu fazia. A do urso, do papai urso. E aquela história era tão legal, que um dia ela tinha uma amiga em casa, e eu contei para ela, e aquela amiga ficou louca. Meu pai vai ter que fazer comigo também.
Sabe o que é, querido? Sentar com seu filho, tirar tempo com ele. Outro dia a gente estava relembrando. Obviamente, pai e mãe têm características diferentes, homens e mulheres. E eu me lembro que a Lourdes, ela tinha uma característica muito forte no ensinamento à Sofia, com relação às histórias bíblicas e tal, e etc. Não que eu não fizesse, mas a Lourdes fazia mais. E a gente tinha uma característica muito interessante, porque como a minha esposa trabalha à noite, então noite sim, noite não, ela está em casa, noite sim e noite não. Na noite em que a Lourdes estava em casa, a Lourdes contava as histórias bíblicas. E na noite que eu estava, pai, conta as histórias da sua infância. E eu contava para ela as coisas que aconteciam na minha infância. E aquelas histórias doidas de cobra, aquelas histórias doidas de subir em árvore. Eu e meus primos, a gente subia nas árvores, subia 5 em cima de uma árvore e um cortava a árvore. Verdade, só para ver. Vocês dão risada? Quem já fez isso aqui? Deixa eu ver. Eu estou com a mão erguida, só eu mesmo. A irmã Terezinha já fez? Não escapei dessa. Aquelas histórias, queridos, que muitas vezes a criança vai crescer com aquela visão do pai e da mãe. Então vejam só, tudo isso passar de pai para filho, para filho, para filho. Olha o versículo 3, ouçam com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Por quê? Se eu obedeço, olha o final do versículo 2, desfrutarão de vida longa. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu vou desfrutar das bênçãos de Deus, eu vou desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Voltando por 3, ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então, qual que é o resultado? Então, tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel, com fartura. Exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Queridos, tem promessa. E as promessas de Deus para nós são as melhores. Tem promessas de Deus para nós. Se nós ouvirmos com atenção e tivermos o cuidado de obedecer, então as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Mas aqui, queridos, tem uma recomendação: ouçam com atenção. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor. O Senhor é único. Aqui eu queria fazer uma outra observação, queridos. Desde o começo da história, Deus sempre insistiu, e eu vou usar essa expressão que a gente usa, sempre bateu na mesma tecla. O quê? Deus é único, não tem outros deuses. Sabe por quê? Qualquer outro Deus que aparecer, tem demônios por trás. E eu nunca me esqueço de uma frase que nós aprendemos aqui com o Ministério Infantil. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. A pergunta é: você vai sentar com o seu filho e vai apresentar Jesus para ele? Você vai sentar com o seu filho e gastar tempo com ele? Ou você vai deixar outro sentar? Porque eu vou te dizer algo, queridos. Outro vai sentar. Só que se o seu filho tiver firmado no coração dele, ele vai responder o que Paulo respondeu. Eu bem sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Pode querer apresentar outro Deus, mas se o seu filho aprendeu sobre o Deus de Israel, ele vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que, se nós não apresentarmos o único Deus aos nossos filhos, o inimigo vai querer levantar alguém para apresentar outras coisas. Versículo 5, ame o Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de
todas as tuas forças. Queridos, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e eu estava dizendo isso. Eu não me importo se eu tenho que me virar do avesso para ter a minha filha no altar do Senhor. E quando eu falo ter no altar do Senhor, não é necessariamente aqui. Seja na célula, seja no Fortim, seja, às vezes, os grupos que eles fazem aí, os adolescentes da igreja, às vezes eles querem ir para uma sorveteria, o grupo da igreja. Queridos, antes de estar com os da igreja, o que está no mundo, ok? Ontem eu fiz uma colocação para a Sofia. Ontem eu fiz as contas e falei, Sofia, hoje, estou falando de ontem, né? Hoje eu fui na igreja e voltei 6 vezes. E olha que eu moro aonde, gente? Quase em Olambra. Ontem eu saí de casa 6 e pouquinho da manhã e vim para a oração. A minha esposa voltando de Campinas passou mal. Amor, me busca e leva para casa que eu não consigo dirigir. Aí eu voltei lá para levar ela em casa. Depois eu estava aqui, aí eu tive que voltar lá, e depois tive que trazer a Sofia, depois eu tive que voltar, e depois eu tive que vir buscar de novo. Só sei que eu contei no final do dia, deu 6 vezes. E deixa eu te dizer algo, queridos. Isso significa, para mim, que se tivesse que vir 10, 15, eu viria. Sabe por quê? Eu estou trazendo a minha filha, eu estou envolvendo ela onde? No reino de Deus. Não meça esforços, queridos. Não meça esforços. Ah, mas tem que ir lá. Eu estava assistindo o meu jogo, o meu Corinthians estava perdendo. O meu Corinthians estava ganhando. Por isso que você não deixou o seu Corinthians vir trazer seu filho? Queridos, eu estou brincando, viu? Mas deixa eu te dizer algo. Um filme você pode ver depois, um jogo de futebol você pode ver o resultado depois, um não sei o quê, uma série. Queridos, em nome de Jesus, não meça esforços para envolver os teus filhos no reino de Deus. Ah, mas tem que ir na igreja 9 horas da noite. Estou indo. Tem que ir 10 horas da noite. Estou indo. 7 horas da manhã. Estou indo lá. Não meça esforços. Porque se ele estiver envolvido na igreja, ele está conhecendo a Deus. E conhecendo Deus, ele vai dizer não. Ele vai dizer não para muitas coisas que o diabo possa intentar contra a vida dele. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Ame o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com toda a sua força. Aí a pergunta que a gente tem que fazer para nós é o quanto os meus filhos estão vendo essa intensidade de amor a Deus. O quanto os meus filhos estão vendo o quanto eu amo a Deus. O quanto eu me esforço em prol do reino de Deus. O quanto eu me dou para o reino de Deus, porque se o meu filho estiver olhando para mim, ele vai aprender com aquilo que ele vê. Faça isso, queridos, não meça esforços. Deixa o time para depois, deixa o filme para depois, deixa a série para depois. Eu ia falar novela, mas novela é até pecado, irmãos. Em nome de Jesus, não meça esforços. Guarde sempre no coração, o versículo 6, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Moisés estava falando, e como eu disse, estou fazendo aqui o papel do Moisés. Guarde no seu coração. Queridos, deixa eu te dizer algo, infelizmente, a vida é um desafio, queridos. A vida é um desafio. E às vezes, um erro que a gente comete, ele pode gerar dificuldades talvez para o resto da vida. Às vezes, uma falha que a gente comete, ela pode gerar consequências talvez irreversível.
Então veja, eu preciso guardar no meu coração as palavras para que eu consiga obedecer, e obedecendo, com certeza, não vamos cometer erros que vá gerar consequências para nós. Guarde no seu coração. O versículo 7. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Vou parar aqui. Vamos por parte. Reflita-as com frequência. Reflita a consequência. O que significa isso? Tem uma versão que fala converse com frequência, diariamente. Qual foi a última vez que você parou para conversar com seu filho sobre as coisas de Deus? Qual foi a última vez que você conversou com seu filho e refletiu quanto às coisas de Deus? Nós temos, eu diria, desenvolvido um hábito. Praticamente todas as vezes que a gente sai aqui da igreja, depois do culto, a hora que a gente vira aqui, que a gente está indo embora, a gente pergunta para o outro: como que foi o culto hoje? E as respostas são as mais diversas possíveis. Tem dia que a gente olha e fala: nossa, hoje foi demais. O que foi aquilo? Independente de quem prega, de quem ministra, como ministra, a gente pergunta: como que foi? O que aconteceu aí dentro? Queridos, deixa eu te dizer algo para você. Desperte no seu filho a observar o que está sendo pregado, o que está sendo cantado. E às vezes a gente faz as observações, não com maldade, nada disso. Mas o que você achou da pregação hoje? E quando sou eu que prego, eu pergunto: o que você achou hoje? Aí tem dia que, você errou no português hoje. Amém. Errar no português passa, não pode errar na teologia. Outro dia eu errei, o Michel me corrigiu. E aí eu retratei no domingo seguinte, viu, Michel? Você não estava, mas eu me retratei. Lá do Apocalipse capítulo 7. Você estava certo. Fechou? Aí estou me retratando com ele agora. Quando a gente comete erro e a gente chega para o nosso filho e diz que erramos pedindo perdão, o que ele aprende? Que quando errar também tem que pedir perdão. Queridos, o maior exemplo para os nossos filhos são as nossas atitudes. Mas eu não posso demonstrar para o meu filho que eu errei, porque eu sou o herói dele. Queridos, ser herói não é isso. Ser herói muitas vezes é você ensinar o certo. Mesmo que haja talvez um constrangimento, mas ser herói muitas vezes é você mostrar no caminho. E no caminho, muitas vezes, certamente, nós vamos precisar pedir perdão. Certamente, nós vamos precisar refletir. Voltando para o versículo 7, repita-as com frequência a seus filhos. Repetindo, queridos, induza o seu filho a refletir naquilo que foi pregado. Vocês viram o que eu fiz com as crianças? Preste atenção, porque depois eu vou fazer pergunta. Você cativa a atenção para que ele possa prestar atenção. Se você entrar no seu carro hoje, a hora que você virar a esquina, seja para a esquerda, seja para a direita, e você perguntar para o seu filho: o que foi pregado hoje? Pelo menos os que estão aqui, com certeza vão falar, porque eu estou dando a dica. Mas eu quero ver domingo que vem. Você desafiar o seu filho: o que o pastor pregou? O que o Jansen pregou? O que a Ieda pregou hoje? Para ver se ele vai falar assim: não, ela pregou tal texto, assim, assim, ela falou isso. Aí você pergunta: o que Deus falou com você? Eu duvido que você vai fazer isso. Vai fazer ou não? Estou ensinando. Queridos, isso faz parte. Olha o que o texto está dizendo. Converse a respeito delas. Quando estiver em casa, converse. Façam perguntas.
Ensina o seu filho, quando ele tiver dúvida, a perguntar para você. Porque corre o risco, se ele não perguntar para você, ele perguntar lá para um professor. E talvez aquele professor é uma pessoa que não acredita em Deus, é uma pessoa que tem ideologias contrárias à palavra de Deus. E talvez aquele professor vai ensinar aquilo que não é a vontade de Deus, não é a palavra de Deus. E você corre o risco do seu filho seguir aquele professor. Sabe por quê? Às vezes o professor fica mais tempo com o seu filho do que você. Quantas horas o seu filho fica na escola por dia? Vocês perceberam que agora, a partir do ano passado, foi do ano passado, houve uma mudança na grade escolar? E que tem dias hoje que as crianças estão ficando praticamente o dia inteiro na escola? Aí você leva o seu filho de manhã, deixa ele na escola, e você pega às vezes que horas? No meu caso, segunda, terça e quarta. A gente sai 6 horas de casa, 6 horas da manhã, e ela volta 7 horas da noite. E às vezes com os compromissos do dia a dia, no nosso caso, igreja e etc., às vezes a gente não fica 1 hora do dia junto. E o tempo que às vezes a gente tem para conversar, sabe quando é? Dentro do carro, indo para a escola, voltando da escola. E quem é que fica mais tempo com os nossos filhos hoje? Muitos deles é o professor. E se aquele professor tem ideologias, você sabe do que eu estou dizendo, contrário à palavra de Deus, você corre um grande risco dele doutrinar o seu filho. Vocês estão me entendendo, queridos? Então a Bíblia está dizendo, pai, repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas, quando? Quando estiver em casa, quando estiver no caminho, quando se deitar e quando levantar. A Bíblia está dizendo o que para nós? O tempo todo. Ensina a criança no caminho. Queridos, é um desafio para nós. E muitas vezes a gente faz toda a nossa parte e infelizmente alguns ainda se perdem, alguns ainda não conseguem vencer o pecado e caem, e outros têm dificuldades na vida, mas uma verdade é, diante de Deus nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus é fiel. Mesmo que o meu filho, mesmo que a minha filha se desvie, eu creio na palavra de Deus que Deus é poderoso para trazê-lo de volta, em nome de Jesus. Para restaurar, para curar, para libertar, para curar e restaurar de todas as armadilhas do inimigo. Eu tenho que crer na palavra de Deus, mas eu tenho que crer naquilo que a Bíblia me ensinou. Ensina o seu filho, quando? Todo o tempo. O versículo 8, amarre-as às mãos e prende-as na testa como lembrança, irmãos. O texto é muito radical, mas o que Deus está querendo mostrar para nós é que é isso mesmo, não que a gente vai fazer fisicamente. Amarre a palavra de Deus nas mãos, cola na testa para que ele possa se lembrar, irmãos. A ideia aqui é de que os nossos filhos se lembrem da palavra de Deus em todo o tempo. Estava conversando com uma pessoa essa semana. E eu tive no meu período interbíblico, que eu fiquei fora da igreja uns meses, eu tive oportunidades para o pecado. Me ofereceram coisas erradas, mas tinha um temor aqui dentro. Porque em parte esses versículos aqui, o meu pai e a minha mãe cumpriram com eles. Eu tive momentos da vida onde me ofereceram coisas erradas, mas eu tinha um temor aqui dentro. Lembra do versículo 2? Ensinar a temer. Eu tinha um temor aqui dentro. E eu consegui dizer não para pecados. Que talvez se eu tivesse dito sim, talvez hoje eu não estaria aqui. E é isso que eu quero para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, e para a minha vida, e para a minha família, e para a minha filha. Que o temor do Senhor possa invadir os nossos corações e que a gente consiga
praticar o que a palavra diz. Versículo 9: escreva-as nos batentes das portas e de sua casa e em seus portões. Eu me lembro que quando a gente, eu ia dizer a gente era pequeno, só se for de tamanho, né? Mas quando a Sofia era pequena, nós tínhamos na geladeira, nós tínhamos nas portas de guarda-roupa versículos escritos. Eu me lembro que eu tinha no console do carro versículo escrito. Sabe o que é isso, queridos? É você trazendo sempre na cabeça da criança os ensinos da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho. Queridos, esse é um desafio. E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar. Acredite nisso. Infelizmente, é uma verdade, é uma realidade. Mas se os nossos filhos estiverem queimando na presença de Deus, o mundo é quem vai ter que segurá-los, porque ele vai invadir o mundo. Eu brinquei no começo da palavra que hoje foi atípico. E eu acredito que de propósito Deus desligou aquela mesa lá 2 vezes, para que a gente pudesse ver os nossos filhos aqui na frente, aí nas cadeiras, independente de ter instrumento tocando, adorando a Deus e queimando para Jesus. Queridos, isso vai acontecer em nome de Jesus, lá na sua casa também. A Steph e o Machuca não estão aqui, mas eu posso contar, porque é testemunho. Mas quando o Nicolas era um pouquinho menor, a Stephanie conta que um dia ela estava lá na cozinha dela, fazendo os afazeres dela lá. E aí ela conta que teve meio que silêncio lá na sala, mas estava tocando uma música. E criança, quando está em silêncio, a gente faz o quê? Redobra a atenção, não é isso? E passou um pouco aquele silêncio, só uma música tocando. Ela falou, vou lá dar uma olhada, né? E quando ela chegou lá na sala, o Nicolas estava. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou. Queridos, ele estava de olhos fechados, na presença de Deus, sozinho lá. Estava passando lá na televisão uma música, e ele lá, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Querido, deixa eu te dizer algo. Se o teu filho te ver adorando, ele vai querer adorar também. Se o teu filho te ver queimando pelo Senhor, ele vai querer queimar também. Se o seu filho te ver lendo a Bíblia, ele vai querer ler também. Se o teu filho te ver lendo um livro, ele vai querer ler também. Se o teu filho te ver adorando, cantando, ele também vai querer. Mas se o seu filho te ver, quase que eu falei o nome, se o seu filho te ver ouvindo os funk da vida, ele vai querer ver também. Se o seu filho ver você assistindo Big Brother, ele vai querer assistir também. Se o seu filho ver você assistindo novela, ele vai querer assistir também. Queridos, o filho, ele olha, ele faz aquilo que a gente faz. Vamos ensinar no caminho, só que você tem que estar nele. Se por um acaso você está com o pé fora do caminho em alguma área, em nome de Jesus, volte para o caminho. Fique de pé, eu quero orar com vocês.